Caiu mais uma narrativa envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da importunação de uma baleia, fraude no cartão de vacina, do genocídio na pandemia, do caso das joias sauditas, agora a arma apreendida durante uma blitz policial no Distrito Federal. O inquérito foi concluído e apenas o sargento Estácio Leite da Silva, militar que atua na segurança de Bolsonaro, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo a polícia, o ex-presidente não cometeu crime por manter o registro da pistola válido. Outro ponto que veio a público nesta quarta-feira e que desnuda a perseguição de Alexandre de Moraes. Em depoimento, Jair Bolsonaro confirma que o delegado autorizou que ele mantivesse a arma na residência. Essa informação consta no relatório final da investigação entregue a Alexandre de Moraes. Para reverberar os principais fatos do dia, vocês sabem, contamos com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time, já está aqui no telão. Vamos começar pela doutora Kátia Magalhães, que está aqui conosco. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, sempre aqui lutando pelas nossas liberdades nesse país de censura e de censura muito cara. Impostos, hein, doutora Kátia Magalhães? Conosco também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia e a toda a nossa audiência. E nesse país, nesse Congresso Nacional, onde prometem que estamos em semana de esforço concentrado, mas não tem nada pautado para ser votado. Vamos entender depois essa história de esforço concentrado com o nosso Congresso. A verdade é que a gente tem até um pouco de medo. Às vezes é melhor mesmo que os nossos congressistas tirem umas férias para dar uma paz para o pagador de impostos. Mas, doutora Kátia Magalhães, vamos começar aqui por esse caso da arma do Bolsonaro. Bom, teve a blitz, apreenderam a arma, mas a arma era legalizada. E aí o Alexandre de Moraes está desde a semana passada, amanhã, quinta-feira, completará uma semana, que o Alexandre de Moraes está aí nesse stand-by, está esperando algum posicionamento de outra instituição para que ele responda a respeito da prisão domiciliar com um prazo de validade. Vale ressaltar, teve aquela história das 48 horas para o PGR. O PGR disse que aguardaria a investigação da polícia. Pronto, saiu então o relatório somente com outra pessoa indiciada e não Jair Bolsonaro, legalidade da arma. Agora, tem mais um prazo para o PGR para que o Alexandre de Moraes finalmente decida se será prorrogada ou não a domiciliar. Vale ressaltar, e aí já passo para a senhora, não constava nas medidas cautelares nada mencionando a arma, enfim, arma de fogo, e agora tem essa cartada aí na manga. O delegado permitiu que Jair continuasse com a sua arma. O porte dessa arma sempre foi, continua sendo e sempre será legítimo. Isso tudo é tão absurdo, é tão esdrúxulo, é pura perseguição, é o uso do aparato estatal, do aparato público para fins pessoais, para fins de perseguição pessoal por parte de Alexandre de Moraes contra o seu maior, seu arqui-rival político chamado Jair Messias Bolsonaro. Gente, não faz sentido. Prisão domiciliar não tem prazo, portanto, Alexandre de Moraes já impôs uma restrição indevida à liberdade, mais uma restrição indevida à liberdade de Bolsonaro, e assim incorreu, vamos repetir tantas vezes quantas forem necessárias, incorreu em mais um de tantos crimes de abuso de autoridade, que é exatamente essa imposição de restrição fora do amparo legal, fora de um arcabouço normativo que o permita. Mas Alexandre de Moraes não respeita a legislação alguma, ele cria esses factoides, ele mantém os seus reféns de rédea curta, e de rédea curta como? Sob essas ameaças de voltar para a cadeia, de voltar para uma situação de cárcere, uma situação prisional. Qual é o ser humano que não nutre um receio legítimo de voltar a esse tipo de situação? Ainda mais quando se é inocente, quando não se praticou crime algum, como foi o caso de Jair
Bolsonaro, exposto aí, sujeito a juiz incompetente, pelo menos a 3 juízes manifestamente impedidos que já haviam manifestado suas posturas prévias em relação a Jair Bolsonaro. Então é essa situação que a gente vive, e tudo isso bancado pelo Estado brasileiro. Nós bancamos a vida de luxo e ostentação de figurões como Alexandre de Moraes, como Paulo Bonet, da PGR, para encenarem essas farsas, né? E no frigir dos ovos, para manterem esse clima de intimidação. Tudo, de novo, fora da Constituição, fora das leis, fora do que seria de se esperar de qualquer Estado democrático de direito. Mas quem disse que nós estamos em um Estado de direito? Não estamos. Há muitos anos o Brasil já vive, sim, um estado de exceção, e eu digo isso sem medo de afirmar, um estado de exceção nas mãos de um tribunal de exceção, porque qualquer tribunal no mundo que exceda as suas competências constitucionais e legais, como tem sido o caso do STF nos últimos anos, já é, por definição, um tribunal de exceção. Esse é o retrato nu e cru do Brasil atual. Perspectivas de mudança, em curto prazo, eu pelo menos não enxergo. Deixa eu só fazer uma retificação aqui para nossa audiência. Eu comecei hoje o jornal tão empolgada que eu falei que era segunda-feira. Gente, hoje é quarta-feira. Então vamos lá, quarta-feira, 1º de julho, é início de mês aqui, empolguei. Não é segunda, é quarta. Berê, eu quero te ouvir então a respeito, depois aí da minha empolgação com o jornal, a gente tem esse caso da arma do Bolsonaro. Bom, a arma apreendida, a arma é legalizada. Bolsonaro ainda é militar, o processo dele lá no STM ainda corre, então ele ainda tem patente, ainda é militar. Chama atenção a forma como o tribunal vem tratando o Bolsonaro, como se ele fosse um bandido perigosíssimo em posse de arma, né, que fosse cometer alguma loucura, enfim, fazer alguma coisa. E a gente tem aí essa conclusão, então, da Polícia do Distrito Federal, sendo muito clara, dizendo que não há nenhum tipo de crime ali nesse caso. De novo, medidas cautelares não mencionavam nada a respeito. Pois é, Geise, justamente o inquérito foi conduzido aqui de forma até célere pela Polícia Civil, e a gente lembra que Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? Não dá para a gente normalizar, a gente tem que estar sempre relembrando por qual motivo, né, a Procuradoria-Geral da República tinha que se manifestar nesse caso. Ele não tem foro privilegiado. Agora, foi interessante porque a conclusão desse inquérito trouxe informações que até então nós da imprensa ainda tínhamos informações picadas em relação à questão dessa arma que foi enviada para o concerto. Até então essa era a versão que foi publicada, mas depois disso acho que o principal ponto, né, que garante a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse sentido é que ele não teria autorizado que esse sargento, que é do GSI, que faz a segurança ali do ex-presidente da República, ele não foi autorizado a sair com essa arma. Ele saiu, ele tomou uma decisão por conta própria. E isso está no depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque ele teria percebido no dia 15 de junho que a arma não estava funcionando, passou essa informação para o sargento, que teria ali, né, verificado qual era o problema, mas no dia em que ele decidiu levar a arma para casa, segundo o próprio sargento do GSI, a Michele Bolsonaro não estava, ela tinha feito uma viagem para Goiânia. E aí, como ele teria tido ciência de que o ex-presidente, né, justamente pelas condições, aquela época que ele acabou tendo aqueles problemas, confusão mental por causa da quantidade de remédios, e teria sido esse o motivo de terem desarmado e desativado a arma, ele ficou com receio de deixar a arma ali consertada, digamos assim, e o ex-presidente Jair Bolsonaro na casa sem a Michele. Então ele teria tomado essa decisão sozinho. E por isso que agora ele vai ser indiciado, somente ele, porque não teve nenhuma ordem para que ele levasse a arma para consertar. Então, há algumas informações importantes que precisam ser trazidas à tona, né? Até então, o que nós sabíamos é que ele tinha mandado essa arma para o conserto, que ia voltar no dia seguinte, mas foi uma atitude isolada do sargento do GSI. E outra coisa importante também, que conversando aqui nos bastidores de Brasília, eu tive ciência, que parece, por ele ser ex-presidente da República, ele tem direito sim a um segurança do GSI, mas eles trabalham em formato de plantão, né?
Então, assim, a cada semana renova quem é que está ali passando por essa designação de fazer a segurança do ex-presidente. O que traz ainda mais desconfiança, né, do porquê essa arma teria sido apreendida numa blitz, muita coincidência, uma blitz que apreenderam ali, então, essa arma registrada do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma semana antes do fim do prazo para ele ter a domiciliar renovada ou não. Então, o inquérito agora foi encerrado. Vamos aguardar, né, o auto-intitulado juiz de execução penal, ministro Alexandre de Moraes, que sequer deveria estar nesse processo, Geise.